Som ressoa e se espalha em toda a terra, seu som ressoa. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Que belo este salmo, que profundo, seu som de quem? De Deus, se espalha, ressoa por sobre toda a terra. Eu sempre busco analogias, comparações, para poder explicar os mistérios de Deus, para entender a minha missão, a nossa missão enquanto cristãos, para entender nossas práticas religiosas e de maneira especial a missa, para que possamos, na medida que conhecemos, amar mais e fazer com mais prazer e sentir cada vez mais a necessidade. Eu vejo a missa, por exemplo, como que uma grande orquestra, uma orquestra maravilhosa que tem como missão entoar uma bela canção, para que o som de Deus possa ecoar e se espalhar por toda a terra. A terra está precisando do som de Deus, desta nova canção, e os cristãos têm uma grande missão, uma grande contribuição para dar a este mundo que aí está. Não basta só vir à igreja e receber. A gente vem para receber, sim, e recebemos talvez você nem tenha captado ainda o quanto nós recebemos em cada missa. Mas o cristão é aquele que recebe para ofertar, para oferecer. Nós recebemos nesta noite, então, este som de Deus, esta presença de Deus. Uma orquestra, de fato. E como é importante na orquestra a competência de cada músico. Como é importante o maestro, eu penso que o padre, na hora da missa, ele é o maestro. Ele tem diante dele a partitura, e a partitura, também os músicos têm a partitura diante deles. Nossa partitura é a palavra de Deus, a Bíblia. O padre, o maestro, ele tem a função de interpretar aquela partitura, e a partir dos gestos do maestro, na medida que ele vai regendo, então ele vai dando a harmonia, vai fazendo com que todos possam tocar na mesma sintonia para que a canção seja cada vez mais bela. Então ele faz a sua interpretação porque ele se preparou para tal. Mas cada músico, depende do seu estágio, se ele é um músico muito competente de muitos e muitos anos, ele também vai dar o seu toque à interpretação daquela partitura. Talvez aquele músico é menos experiente, que está chegando agora, toque de um jeito mais tímido, talvez não seja tão bom. E como é importante também na orquestra, com que todos os instrumentos estejam bem afinados. Assim a missa. O padre faz a interpretação, se preparou para tal. E se esforça para que cada um possa ir afinando o seu instrumento, ou seja, o seu coração, a sua alma. E para que cada um possa, do seu jeito, conforme a sua história de vida, conforme o seu estado emocional naquele momento. É claro que é diferente. Eu estou aqui proclamando a palavra, uma pessoa que aqui está no meio de nós, que porventura esteja doente, enfrentando um câncer, por exemplo, vai interpretar esta palavra de uma forma. Uma pessoa mais idosa, muito religiosa, praticante há muito tempo, vai interpretar de uma outra forma. Aquele que está vindo pela primeira vez, é mais jovem, vai também interpretar e levar aquilo para a sua vida. Importa é que cada um entenda que devemos tocar na mesma sintonia, cada um no seu estado, na sua condição, no seu jeito de ser, com a sua personalidade, com a sua história de vida, com aquilo que está passando, mas captar desta grande partitura para que possamos entoar uma grande canção. E toda canção, quando bem ouvida, ela provoca, isso está provado, a gente sabe disso. A canção, a música, ela tem um poder de mover coisas dentro de nós, de nos ressuscitar, ou quem sabe até, se a música for ruim, pode até provocar algo negativo em nós. Mas geralmente, uma bela canção, ela te tira do lugar, ela te tira da zona de conforto, ela te eleva a alma, ela tem um poder interior, e sabemos até que uma canção tem poder de cura. A palavra de Deus tem esse poder de te tirar do lugar, tirar, quem sabe, da zona de conforto, quem sabe até provocar a cura. Então escute esta canção, essa palavra, deixa ela penetrar pelos teus ouvidos e atingir o âmago do teu ser, atingir a tua alma de tal forma que te modifique a ponto de você ser uma canção para o outro, uma canção nova, que o outro, aquele, ao te ver, possa ter essa palavra tão incorporada que a tua simples presença possa transmitir este otimismo, esta força, este poder de cura. Pois bem, a canção hoje está falando, apresentando Jesus num dos mais belos textos dos Evangelhos, num dos mais belos textos de toda a Sagrada Escritura.
Jesus primeiro se apresentando. Ele está dizendo quem Ele é. Olha quem você segue. Você é cristão. Olha por que você está aqui. O Filho de Deus, Jesus Cristo, deixou bem claro quem Ele é. Como que o programa de vida para todos nós que o seguimos. Como que a incorporação daquilo que queremos ser. Para onde queremos chegar. Ele se apresenta então. Eu sou o caminho. Eu sou a verdade. Eu sou a vida. Está aí, ó. Queres superar qualquer dificuldade na vida? Queres ser um vencedor? Queres chegar no topo? Queres entrar no trem da vida e chegar na estação final, que é o céu? Mas durante as estações que vai passando ao longo da vida, já ir contemplando cenas da vida que te façam felizes? Queres estar neste trem e ao mesmo tempo passar por talvez regiões que não sejam tão bonitas, ou sejam momentos difíceis da vida, mas não desanimar e não pensar que a vida inteira vai ser assim, mas está passando pela jornada da tua vida um momento difícil, mas será superada, a estação seguinte será melhor, e a estação final é a melhor de todas, o céu. Mas todas as estações já são como que uma antecipação do céu, inclusive estações difíceis, momentos difíceis também podem nos colocar no céu, porque os momentos difíceis, eles são tão bons quanto os momentos alegres, na verdade. A tristeza pode nos levar a uma depressão, não é verdade? Mas também a felicidade pode nos levar à ilusão. Então, tanto uma coisa como outra podem ser ruins para a nossa vida, podem ser boas. A tristeza pode ser boa. A tristeza pode ser um momento em que você para refletir. Na tristeza você fica mais sensível, mais sensibilizado e pode captar melhor a mensagem de Deus, reinterpretar a sua vida. Ela pode ser um recomeço, pode ser ponto de partida, pode ser um renascimento, não é assim mesmo? Desde que não seja cultivada. Nós podemos passar pela tristeza, mas nós não podemos ser pessoas tristes. Deu para entender? Você pode estar triste, mas você não pode ser triste. É bem diferente. Então, passe pela tristeza, ou seja, pela provação. E todo mundo um dia vai passar. Todo mundo vai passar. Não existe a luz sem a cruz. Não porque Deus queira isso, mas faz parte da condição humana. Nós precisamos passar. E são momentos muito ricos, desde que vistos à luz do Cristo, que é o caminho. A luz desta grande verdade. A luz deste que é o sentido para a vida. Então, passo, mas não sou. Estou triste. Pode-se dizer assim. Estou sofrendo, mas não sou o sofrimento. Estou triste, mas não sou triste. Determinar isso a partir de hoje. Determine. Porque se você cultivar, e a Bíblia diz, não cultive a tristeza em teu coração. A Bíblia diz, não se ponha um sol sobre o teu ressentimento. Então, passo pela tristeza, mas eu tenho que dizer, não posso ficar assim. Eu tenho que superar, eu vou vencer. Talvez eu tenha passado por um momento de decepção. Talvez a doença tenha chegado à minha família. Isso seja o que for lá. Tantas coisas que nos causam a tristeza, até mesmo o nosso pecado. Quando cai a ficha, a gente percebe, poxa, eu errei feio. Eu não podia ter errado desta forma. O pecado nos entristece. Mas não podemos cultivá-la, porque tristeza cultivada leva à depressão. Mas ao mesmo tempo, os momentos felizes da vida, nesses momentos felizes, nós temos que ter o Cristo, caminho, verdade e vida, para entender que também os momentos felizes passam. Eles não podem nos levar, a tristeza leva à depressão, e a felicidade pode levar à ilusão. Ou seja, eu perder o contato com a realidade, achar que a vida inteira é do jeito que eu estou vivendo, e não ter mais a sensibilidade com aquele que está sofrendo, com aquele que está na tristeza, eu posso cair então numa ilusão tamanha que acho que não preciso mudar mais nada em minha vida, em meu ser. Aí eu deixo de crescer, deixo de evoluir, posso estagnar na vida e vou endurecendo, quem sabe, o coração. Ou se em algum momento aquilo que está me gerando a felicidade vier a faltar, então eu posso, a hora que cair a ficha, eu sair daquela ilusão que a vida é um mar de rosas, então eu não vou ter estrutura para superar. Não, então tem que saber, estou feliz, né? Então felicidade é um estado de espírito, também é um momento da vida. Estou passando pela felicidade, mas eu tenho maturidade para saber que daqui a pouco pode acontecer algo. Eu estava recentemente, semana passada eu fui para o Retiro, né? E aí o Retiro é um lugar maravilhoso, Itaici, lá em Campinas, São Paulo.
Pensa numa casa de retiros maravilhosa, enorme, antiga, lá de 1920, com 200 quartos, com várias capelas, uma área externa enorme, assim, com várias grutas. Meu Deus, é um lugar belíssimo, vale a pena ir lá para conhecer, é possível, qualquer um pode ir lá. E vem daquele terrenão, com cascata, com isso, com aquilo, com gruta, com pedras escritas, mensagens bíblicas, eu determinei, essa semana eu vou aproveitar e vou correr, vou andar por isso tudo, eu vou entrar por esse mato afora, tinha via sacra no meio da floresta, eu vou aproveitar muito até para, como faxina física, né? Lado físico, andar e me exercitar e aproveitar essa natureza. No segundo dia, caí da escada, torci o tornozelo, não dava nem para pular o pé no chão. Aí, diante disso, então veja, eu estava feliz da vida, mas do nada, assim, uma coisa bem boba, assim, não dava para pisar mesmo. Eu poderia assumir então duas atitudes. Ficar dizendo, meu Deus, sacanagem tua, né? Oh meu Deus, eu sou tão bom, me esforço tanto, faço tudo para ti, eu venho aqui para descansar e para rezar e tu me quebra o pé. Não poderia me revoltar, na verdade, ficar murmurando, reclamando. Não, no limão se faz a limonada. Eu disse, já que não dá para caminhar, eu vou sentar e rezar, eu vou ler os livros que eu trouxe para ler, eu vou prestar atenção na palestra do pregador e depois ficar meditando. Do lado do meu quarto, saindo do meu quarto, tinha uma capelinha do Santíssimo, vou ali, então aproveitei para isso. E foi tão bom, tão maravilhoso. Depois, 2, 3 dias, já no final do retiro, já dá para pisar o pé no chão. Mas não deu para aproveitar lá o espaço externo, mas fica para o ano que vem. Ano passado já aproveitei um pouco. E assim a vida. Talvez quando você menos espera, está tudo muito bem, e lá vem o torção. Lá vem a... Não. Otimismo sempre. Se esse caminho é errado, se eu confio em Deus, Ele transforma aquele caminho errado que eu peguei, se eu confio, né? E quero caminhar com Ele, Ele me coloca de novo no caminho certo, por atalhos. Cristo é o caminho. E eu testemunho a vocês, vale a pena seguir este caminho. E o que significa Cristo caminho? É trilhar os passos dele. É buscar conhecer cada vez mais. Interessante que ele ficou até meio surpreso e até meio chateado com Filipe, né? Hoje é dia de São Filipe. Filipe chega para ele e pede, olha, eu quero ver Deus, eu quero ver o Pai. Jesus é o rosto humano de Deus Pai. Eles não tinham entendido isso ainda. E olha que Cristo já tinha ensinado isso para eles várias vezes. Ele queria então ver Deus de maneira extraordinária. E aí Jesus reclama com Filipe, poxa Filipe, há tanto tempo estás comigo e ainda não me conheces? Minha gente, não basta estar com Jesus, é necessário conhecer Jesus. E vai aqui uma proposta como líder espiritual que sou. Quem aqui já leu, não precisa levantar a mão, quem aqui já leu um livro da vida de Jesus, além da Bíblia, dos Evangelhos? Por que não estabelecer como norma, pelo menos uma vez por ano, ler um livro que fala de Jesus? Rapaz, não gosto muito de ler, então buscar coisas na internet que possam ajudar, canções que falam acerca de Jesus Cristo, como me edifica e como me apaixona e me faz conhecer Jesus. Aquela música, um dia uma criança me parou e perguntou o que é preciso para ser feliz. Aquela música me faz conhecer mais Jesus. Aquela música, um certo Galileu, um certo dia, à beira-mar, apareceu um jovem Galileu. Ninguém podia imaginar que alguém pudesse amar do jeito que ele amou. Seu jeito simples de se expressar tocava o coração e enchia de esperança aos corações. Isso é fabuloso. Então, se não gosta de ler, mas ter contato com músicas que falem dele. Conhecer Jesus, então trilhar esse caminho. Então ele dá uma chamada em Filipe. Não me conheces ainda? Quem me vê o Pai. Então, na medida que você busca conhecer Jesus Cristo, isso é o segredo da vida. Busca ter contato com esse homem, saber mais da sua história. Busca ter um evangelho sempre perto de ti. Nas livrarias católicas se vende evangelho. Tem 4 evangelhos na Bíblia que narra a vida de Jesus. Se vende assim, pequenininho, cabe no bolso. Então, de vez em quando, dá uma olhadinha. Ter intimidade com ele. E ele ainda diz, eu sou a verdade. No mundo que faz um verdadeiro bombardeio de tantas informações, às vezes nós ficamos desorientados. O que é verdade nesse mundo?
E ele disse: conhecereis a verdade vos libertará. Então, acolher, receber, aqui dentro e aqui dentro, Jesus Cristo como a verdade, aquilo que Ele ensinou como a verdade da minha vida, as virtudes do cristianismo, aquilo que Ele fez como verdade da minha vida, é libertador. E de fato é, minha gente. Eu estou experimentando cada vez mais isso em minha vida. E eu vejo na vida das pessoas que acolhem esta verdade, é libertador. A verdade vos libertará. Libertador, libertará de quê? De medos, libertará de pecados, libertará de vícios, libertará de coisas que me amarram, que me impedem de ser melhor, de ser feliz, libertará de tristeza, de angústia, te deixará com essa consciência que você pode passar por momentos de tristeza, mas você não pode ser triste, não pode ser triste. Não pode cair na depressão e também não pode cair na ilusão das riquezas, dos momentos de júbilo, de felicidade, porque tudo passa, tanto a tristeza como a alegria, tudo passa. Então, a verdade, ela vai te dando uma sabedoria muito grande para lidar com as pessoas, para viver, para entender quando você ganha as lambadas da vida, por exemplo. Como é importante essa verdade quando alguém te puxa o tapete, quando alguém te trai, quando alguém é desleal contigo, quando alguém é desonesto, quando você é prejudicado, quando você se decepciona. Como é importante essa verdade para iluminar, porque humanamente, quando acontece uma situação difícil, vem todo um ímpeto negativo em nós, desejo de vingança, raiva, de querer pagar na mesma moeda, de descontar, de derrubar o outro como vingança. Agora, com essa verdade, o coração, então no primeiro momento vem isso tudo, até culpado, qualquer pessoa vem mesmo assim, quando injustiçado, vem muito isso. Mas algumas horas depois, esta verdade que é Jesus, parece que ele vem, eu tenho certeza que isso acontece, ele vem assim no meu ouvido e sopra, dá um sopro, aí a mente é ativada, opa, pagar o mal com o bem, por exemplo, rezar pelos que te amaldiçoam, amar os inimigos, aí aquilo vai trazendo uma paz ao coração, aí você vai voltando, você vai se devolvendo. Então o segredo da felicidade é estar constantemente em contato com essa verdade. Daí a importância de fazer parte dessa orquestra, de receber esta nova canção e entoar esta nova canção para o mundo, o meu mundo particular, a minha família, o meu corpo, a minha alma, o meu ser, o meu grupo, as pessoas. Aí sim a vida vai adquirindo toques sobrenaturais, aí sim a espiritualidade é linda, poética e forma em nós homens e mulheres novos. Caminho, verdade e vida, sentido para a vida. Quantas pessoas eu já vi na tristeza e na depressão e conhecem a Jesus Cristo, se abrem a Jesus Cristo, têm contato com a palavra de Deus, ouvem esta canção e se renovam, encontram sentido para a sua vida, sentido para sair das drogas, sentido para sair da tristeza, sentido para continuar a vida depois de ter levado uma lambada danada. Então, é por aí, minha gente. Conhecer, amar, servir, abrir o coração e acolher Cristo. Caminho, verdade e vida. Não há outro caminho que leve à felicidade verdadeira, plena, à alegria. Não há outra verdade que liberta a mente das ditaduras intelectuais e o coração das ditaduras emocionais. E não há outro sentido maior para a vida, senão a Ele, se não há esta verdade que é Jesus Cristo, nossa vida perde o sentido. Então vamos buscando que nem loucos, dando cabeçadas pelos sentidos da vida, que é às vezes o sentido na fama, o sentido no dinheiro, o sentido nos bens materiais. Por que às vezes uma pessoa que tem tudo, materialmente falando, e até fama e reconhecimento social, não é feliz? E às vezes tem que usar drogas e isso e aquilo, encher a cara, ou se mergulhar na vaidade ou na luxúria, como que com uma autoafirmação, como que sedento, buscando ser feliz, e não é. E no entanto, às vezes, aquele outro que talvez não tem tanto, materialmente falando, e não tem reconhecimento nenhum, é um chamado, entre aspas, né, como a sociedade diz, um Zé Ninguém, e é tão feliz, tem tanta paz. Nos faz questionar, com certeza. E esse texto, já estou terminando, continua a Bíblia aqui, Jesus é fantástico nesse texto. A mim dizer, se apresentar quem Ele é, Ele diz que tudo aquilo que nós pedimos a Deus
em nome dele. Em nome de Jesus Cristo, então, o Pai do céu concederá. Meu Deus, isto é revolucionário. O grande problema, minha gente, dessa afirmação aqui, é que a grande maioria de nós é como que filho mimado. Filho mimado de Deus Pai. O que é um filho mimado? É aquele que acha que o pai tem que dar tudo para ele. É aquele que se acha o bom da bola. Sabe que o pai não vai negar algo que ele pede. Então ele pede aquilo que ele acha que é bom para ele. E nem sempre aquilo que ele acha que é bom para ele é de fato bom. Filhos mimados. Mas se não for fruto do nosso mimo, digamos assim, da nossa carência de filhos que foram por demais abençoados e protegidos, aquilo que nós pedimos com fé, com confiança, pode pedir com fé, disse aqui, está aqui, o Pai nos concederá, talvez não do jeito que a gente pensa que é o melhor. Isso é uma confiança fantástica, né? Ele vai conceder do jeito dele. Se você é um pai e uma mãe, o filho pedir uma faca para brincar, você não vai dar a faca. Ele quer brincar, ele quer ser feliz então, quer ter um momento de alegria, quer ter a paz, acha que é com a faca, então ele pede a faca. Mas o pai sabe que pode ser com uma bola, com uma boneca, com um videogame, com isso, com aquilo, não é assim? Então às vezes, porque somos humanos e limitados, achamos, a minha felicidade vai estar em passar neste concurso. E Deus está sabendo que vai ser a tua infelicidade. Você não vai ser feliz naquele estabelecimento público, você não vai se realizar porque não é a tua vocação. Vai dar dinheiro, talvez dê, mas não vai ser a tua vocação, não é a tua realização. Então talvez você não passou, estudou, se matou, mas por quê? Mas Deus tem algo, é confiança, claro, é confiança, é espiritualidade, é crescimento, é evolução. Tudo que pedires a Deus, Deus concederá. Deus vai conceder aquilo que é o melhor. Poxa, eu pedi essa semana para conhecer aquela fazenda toda, para correr para lá e para cá e quebrei o pé. Então, porque Deus teria algo muito maior. Poxa, perdi aquele ônibus. Talvez Deus estava te livrando de um acidente lá na frente. Por que não aconteceu? Eu queria tanto casar com aquele homem, padre. E pedir para Deus, Deus não deu. Porque aquele era o pior de todos. Estou brincando, né? Estou exagerando, estou citando exemplos que talvez sejam falhos, né? Você pode refletir, não, mas aí o padre se equivocou, claro, todo exemplo é limitado. Mas para dizer que tudo aquilo que pedires a Deus, Deus te concederá, porque Ele está no meio de nós. Mas pedir em nome de Jesus Cristo. Amém? Amém. Minha gente, rapidinho. Posso falar mais um pouquinho? Posso, né? Então tá bom. Olha só. Eu fiquei pensando, né? Tá, de repente eu falando isso tudo que já falei até agora, pode ficar meio vago também, né? Esse conhecer Jesus, né? Porque a mensagem de hoje é esta. O segredo de tudo é conhecer Jesus. Por isso que Jesus chamou a atenção de Filipe. Me conhece, tu vai me conhecer, tu vai conhecer o Pai também. Aí fiquei pensando, vamos dar um jeito nisso. Aí lembrei da primeira frase, Jesus é o caminho. Aí lembrei, mas todo caminho tem pedra, não é verdade? Pedra, vê se você acompanha a reflexão. Pedra pode ser uma coisa boa ou uma coisa ruim. Né? Você vai lá no Egito, aquelas pirâmides todas feitas de pedra, que coisa bonita, né? Aquelas casas, enfim, como a pedra no alicerce, o vaso de pedra. Tanto que a Bíblia vai dizer que Jesus é a pedra angular. Jesus vai dizer para Pedro, tu és pedra, e sobre esta pedra edificaria a minha igreja. Então pedra pode ser uma coisa muito bonita. De pedra sabão dá para fazer escultura. Então pode ser, as pedras no caminho podem ser positivas. Mas também pedra pode ser o contrário, né? Sinal de dificuldade. Se eu chutar uma pedra eu vou machucar, se eu jogar pedra em alguém vai ser ruim. Encontrei uma pedra no meu caminho e agora como é que eu vou superar? Pedra pode ser sinônimo de peso a ser carregado. Pedra pode ser sinônimo de um coração duro, enfim. Mas eu pensei então 5 pedras positivas. 5 pedras da espiritualidade do caminho. O caminho que é Jesus. Então espiritualidade é seguir Jesus. Quais são as 5 pedras? Para eu ser feliz, para eu conhecê-lo mais. Para eu ser feliz, para eu ser realizado. Para eu conhecer mais a Deus Pai. Para chegar na estação final, a primeira pedra, pagar
isso eu peguei, onde o senhor pegou isso, padre? Em Jesus, ele que falou essas coisas com outra palavra. Então eu estou popularizando, facilitando, pagar o mal com o bem, anular o mal com o bem, é a primeira pedra no caminho do cristianismo. Queres conhecer a Jesus? Se alguém te fizer algum mal, grava isso. Com certeza, na hora que a pessoa fizer o mal, você vai ter esquecido disso. E na primeira 1 hora, meia hora, naquele primeiro dia, o sentimento vai ser de jogar uma pedra na pessoa, né? De matar a pessoa, de se vingar, de querer que ela se ferre tal como você está se ferrando naquele sentimento negativo. Isso vai acontecer. Mas aí, porque você está na caminhada cristã, no caminho de Cristo, você vai lembrar que você pode transformar isso numa bênção. O que ele ensinou? A pedra qual é? Pagar o mal com o bem. Dificílimo, claro que é. É muito difícil. Mas é impressionante. Eu já experimentei isso. Quando você consegue, o outro te prejudicou, aí você oferece um bem para ele de alguma forma, nem que seja só um pensamento positivo, uma oração para ele, é impressionante como você se aproxima mais de Deus, como você fica mais divino, e como a paz volta ao teu coração e como a tristeza vai embora. Eu já experimentei isso, minha gente. Alguém me prejudicou muito, uma decepção muito forte, uma ingratidão muito grande, fiz muita coisa por uma pessoa e a pessoa depois enfiou a faca assim, né? Me prejudicou. Aí veio aquele diabo dentro de mim, aquele furacão. Aí pensei, tomara que uma maldição caia sobre a pessoa. Aí fui praguejando. Depois, foi um impulso humano, é normal. Passou-se algumas horas, aí fui voltando à paz. A tristeza tomou conta do meu coração, porque eu acho que a pior dor que alguém pode sentir é a dor da decepção, a dor da ingratidão. Não aquela ingratidão de a pessoa não te dizer obrigado, isso é muito pouco. É aquela ingratidão da pessoa pagar o bem que você fez com o mal. Isso é muita ingratidão. Você se esforçou, você fez de tudo e a pessoa nem disse obrigado, ou disse obrigado da boca, mas aí as atitudes dela demonstraram que ela não reconheceu nada que você fez, isso dói muito. E aí ela faz algo que te prejudica. Aí a tristeza toma conta do coração, mas mesmo assim, quando você se supera por estar no caminho de Cristo, por colocar em prática o que Ele ensinou, e deseja o bem para ela, ou faz algum bem em troca daquele mal que ela fez, é impressionante. A tristeza, na hora, vai embora do teu coração. Vai embora. São as 5 pedras da caminhada com Cristo. A primeira é pagar o mal com o bem, ou anular o mal com o bem, é a mesma coisa. A segunda pedra, receber e ofertar misericórdia. Padre, esse é caminho? Isso é felicidade? Isso é paz? Isso é sucesso? Sim. Muitas pessoas não são felizes porque não se sentem perdoadas, não se auto-perdoam. Cometeram um erro na vida e eu recebo um monte nos confessionários, por aí, nos meus atendimentos, de pessoas que estão com a vida totalmente empacada, paralisada e tomadas pela tristeza porque não se perdoam um ato errado cometido. A grande novidade do cristianismo, a grande novidade que Jesus trouxe, porque até então era inconcebível para o judaísmo, para os judeus, até então, pensar que Deus era misericordioso. E Jesus veio deixar claro, tanto que ele falou que Deus é o Abá. Abá, traduzindo para o Abá na língua de Jesus, né? Traduzindo para o português significa Pai bom. Isso é lindo demais. Então, receber, te permita receber a misericórdia de Deus, o amor de Deus. Deus te ama do jeito que você é, do jeito que você está, com tudo aquilo que você já fez de errado. Deus te ama e quer voltar o seu coração para a tua miséria humana. E cada vez que você se sentir na miséria, no fundo do poço, arrasado, deprimido, lembre, Ele é misericórdia. Volte o teu olhar para a misericórdia de Deus. Jesus, quando estava num momento difícil da vida, Ele olhava para o céu, para dizer assim, olha para o meu Pai, meu Paizinho, o meu Pai bom. Não é um Pai qualquer, é um Pai bom. Então receba a misericórdia de Deus. É o caminho, é o caminho. Receba esta pedra em tua vida, mas também oferte misericórdia. Faça como Deus faz contigo. A gente reza isso no Pai Nosso o tempo inteiro. Se queres ser feliz, queres ter paz e não perder a felicidade, seja misericordioso com os outros, com aqueles que erram contigo, aquele que você não tem paciência, aquele que não tem o mesmo funcionamento que você, que não pensa como você,
aquele que é explosivo, é parado demais, é lerdo demais, aquele que errou feio, pisou na bola. Seja misericordioso, não julgue, não condene, e dentro do possível, volta o teu coração para a miséria dela. Isso é ser misericordioso. Voltar o coração significa ajudar, ajude de alguma forma. Eu estou convencido que essa segunda pedra também é o caminho da felicidade. Eu acho que está chato, eu vou parar, não vou dizer as outras três. Posso dizer as outras três? Não. Isso foi uma técnica da oratória. Aqueles que estavam assim desanimados, nossa, está só na segunda. Agora já ficaram animados de novo. Opa, só falta três. É isso mesmo. A terceira então. Saborear. Primeiro então, anular. A segunda, receber a misericórdia. E a terceira é saborear a beleza e a bondade. Já parou para perceber quando você vai num show, por exemplo, daquele artista que você mais gosta, você sai melhor? Você pode estar arrasado, triste, coração cheio de mágoa, vai naquele show e se abre todo. Ele maçando. É assim? Roberto Carlos. Aí sai de lá que é uma beleza. Aí a pessoa gosta de obra de arte, ela vai lá, ou vai no teatro, vai no cinema ver o filme que ela mais gosta, vai lá ver o esporte, ver o Flamengo ganhar. Não é assim? Claro! Então, é saborear a beleza e a bondade, coisa que é muito difícil hoje.